Ela era considerada impura. Então, ela não poderia nem estar perto daquela multidão. Quem dirá tocar em alguém? Porque tudo que ela tocasse se tornaria impuro também. Né? Tanto que quando as mulheres chegavam no seu ciclo menstrual, elas precisavam ficar recolhidas até passar e elas voltarem às suas atividades normais. Imagine se aquela mulher, fluxo de sangue, tivesse se acostumado com aquela situação. E olha que ela ficou 12 anos, mas ela não ficou parada. A palavra é clara, dizendo que ela gastou tudo o que ela tinha à procura de uma cura e não encontrou. O toque que ela deu na orla de Jesus foi talvez a última cartada dela. E se ela tivesse pensado, mas eu sou tão indigna, mas eu sou tão pequena, mas eu sou tão impura, e se eu tocar nele e ele me amaldiçoar, e se eu for e os discípulos me enxotarem, me levarem, não sei, presa, e se? E se ela tivesse pensado em todos esses empecilhos? Ela provavelmente não teria alcançado aquilo que ela almejava. E eu falei de 2 elementos, do toque, e a igreja lembra qual era o outro? A multidão. O toque e a multidão. Naquele contexto, com aquela mulher, naquela narrativa, a multidão era real. Eram pessoas mesmo, multidão, mas que estavam ali, de alguma forma, dificultando a passagem dela até o mestre. Porque Jesus, digamos assim, ele estava famoso ali já. Porque ele já tinha operado milagres naquele lugar. Ele estava voltando. Então, o povo que não tinha recebido o milagre na primeira vez que Jesus estava ali, devia estar sedento para ele voltar de novo e receber o que eles não tinham recebido na primeira vez que Jesus estava ali. Então, a multidão não era essa quantidade de pessoas, creio eu. Era um negócio, né? Era como se fosse um show no Maracanã, eu penso. O povo ali amontoado. E aquela mulher, provavelmente franzina, creio eu, porque ninguém sangra 12 anos e tem o seu estado normal, não creio. Franzina, fraca, ó, o sinal de fraco. Fraca, faz a igreja. Isso, fraco. Estava ali, tentando encontrar um bequinho que fosse para encostar em Jesus. Aquela multidão, amados, era real. Mas às vezes nós criamos multidões que nos impedem de chegar ao nosso alvo. E objetivos simples. Eu não estou aqui, querido, para falar que Deus continua operando milagres, porque Ele continua. Não precisamos duvidar disso. Deus operou milagres, Ele opera milagres e Ele continuará operando. Isso tem que estar vivo no nosso sangue. Deus é esse, que faz e acontece da maneira como Ele quiser. Eu estou aqui para falar de coisas simples do nosso dia a dia, que a gente deixa para lá, deixa para lá, só que Deus não se esquece daquilo que age no nosso coração. E quantas multidões, às vezes, a gente cria na nossa mente que nos impedem de nos sair de um lugar conhecido por nós. Porque muitas das vezes a gente não resolve os problemas simples, muitas vezes a gente não dá o primeiro passo, porque o conhecido, a rotina que a gente já conhece, é cômoda. Porque às vezes dar o primeiro passo vai nos requerer uma rotina mais corrida, uma rotina um pouco mais, vai requerer o nosso tempo, vai nos tirar daquilo que a gente já está acostumado. E o ser humano não gosta disso. O ser humano gosta daquilo que já é conhecido. E aí a gente monta uma multidão de empecilhos na nossa mente para a gente continuar procrastinando aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E, amado, essa multidão ela pode ser formada pelo cansaço, ela pode ser formada pela falta de tempo, ela pode ser formada pelas tarefas domésticas, ela pode ser formada pelo filho pequeno, ela pode ser formada pelo trabalho. Agora eu pergunto à igreja, não precisa responder. Quantos aqui
não estão cansados? Quantos aqui têm tempo sobrando? Eu acredito que ninguém, a não ser as crianças. Nem as crianças, porque elas estão ocupando o tempo dela com N coisas. Ninguém tem tempo sobrando. Se tem, me apresenta. Me diz qual é o segredo para ter tempo sobrando. Se a gente pergunta para uma pessoa, a pessoa vai falar, eu estou muito cansada, a rotina é muito cansada. Porque tudo isso, amados, já faz parte da nossa normalidade. Estar cansado, não ter tempo, faz parte da rotina de qualquer cidadão brasileiro. Se não qualquer cidadão, independente do país. Se a gente for esperar um momento propício para resolver alguma coisa importante, a gente não resolve. E às vezes não resolve problemas que a gente precisa. Às vezes a gente precisa ir na lotérica, para quem ainda vai na lotérica, porque eu pago tudo no celular, né? Às vezes a gente não tem tempo para resolver coisas mínimas. Se a gente não botar o pé e falar assim, vou fazer, a gente não faz. Eu esse ano coloquei uma meta. Eu queria rever todos os meus amigos assim de infância. Querido, que peleja! E olha que coisa simples. Eu estou falando de coisas simples desse tipo. Fazer uma visita ao irmão que precisa. Mas que luta! E marca e desmarca, e aí o outro não pode, aí a gente tenta ver outro dia, aí o outro dia não pode. E aí pode acontecer de simplesmente as pessoas desistirem. E às vezes, querido, esses pequenos empecilhos, eles são pequenos, mas eles vão se transformando grandes. E sabe quando eles se transformam grandes? Quando eles te impedem de fazer algo que é simples. Às vezes, quando a gente deixa de resolver um problema que é simples, a gente desgasta relacionamentos. Dentro de casa mesmo. Principalmente entre filhos e pais, entre esposas e maridos. Eu lembro de uma discussão dos meus pais quando eu ainda era criança. Uma discussão muito feia. E sabe qual era o tema da discussão feia? Amado, era aquela madeirinha que se bota assim ao redor da porta. Qual o nome daquilo? Alisar. Eles estavam assim, de uma discussão. E olha que eu lembro, eu era muito criança. Porque meu pai não tinha colocado aquela madeirinha ali. E aquela madeirinha não estava ali, amados, desde que eu nasci. E na época eu devia ter uns 10 anos. E eles estavam discutindo, brigando, porque o meu pai não tinha botado o bendito do alisar. Minha mãe se desgastou. Minha mãe chorou. E meu pai, ele não é muito de pedir desculpa. A forma de pedir desculpa dele é fazendo. Aí ele foi no mesmo dia e botou o bendito do alisar, que ele demorou 10 anos para botar. Agora você pensa, querido, é um alisar, mas pode ser, imagine se fosse 10 que ele não tinha botado. Olha a raiva. Porque são coisinhas pequenas que vão minando. Às vezes, aquele problema que te gera um certo desconforto é a bendita da parede que não está rebocada ainda. E não está rebocada não é porque você não tem a possibilidade de rebocar. É porque você já pediu, não foi feito, ou você mesmo não está a fim de fazer. Aí você prefere passar todo dia naquela parede e falar assim, a gente precisa rebocar essa parede, não é? E volta. Sabe por quê? Porque é um desconforto suportável. E a gente tem que ter muito cuidado com esses desconfortos suportáveis. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa ter um fluxo de sangue para ver o mover de Deus. Quando, na verdade, foi um simples toque na orla do Senhor que moveu o sobrenatural. O problema dela era grave, mas a atitude foi simples. E